A gente parou na semana passada no... Como a gente sempre diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o enunciado evangélico, a instrução de Kardec, né? Os comentários de Kardec e as instruções dos Espíritos. A gente, na semana passada, a gente viu o estudo do Evangelho, a gente passou pelos comentários de Kardec, dos diferentes estados da alma na erraticidade, a gente comentou essas diversas camadas, moradas da própria Terra, né? A gente refletiu um pouco na questão das escalas dos mundos que Kardec coloca, mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. E a gente sabe que a Terra está na categoria de expiações e provas, a caminho do processo de regeneração, né? É o estudo que a gente tem. A questão dos diferentes estados da alma na erraticidade, a questão da destinação da Terra, e aí conclui-se os estudos de Kardec, e a gente entra hoje no estudo de hoje, que a gente vai ver as instruções dos Espíritos. Então, as instruções dos Espíritos começam com a questão de mundos inferiores e mundos superiores. Então, tá claro para vocês aí essa questão do que é essa escala de mundos. Então, tá tranquilo esse conceito, né? Então, esse conceito é como se fosse uma escola, né? Então, cada mundo ele tem uma compatibilidade com os seus habitantes. Os seus habitantes têm uma compatibilidade com o mundo em que habitam. Então, eu não posso matricular um aluno que tem apenas não sabe ler e escrever, eu não posso matriculá-lo numa escola de segundo grau ou de ensino médio. Mas esse mundo aqui é um... Esse mundo é o orbe que a gente vive. Há muitas moradas na casa de meu pai, é o nome do capítulo. Então, Kardec estuda aqui este enunciado evangélico. Há muitas moradas na casa de meu pai. O que é que significa isso? Aí a gente viu que há muitas moradas na casa de meu pai, ele pode dar 3 aspectos. A gente pode interpretar de 3 maneiras. Uma das maneiras são os diferentes orbes que ocupam o universo, que existem no universo. As diferentes moradas do universo. Então, a Terra não é o único mundo habitado. A Terra é um dos mundos habitados, das diferentes moradas da casa de meu pai. E essas diferentes moradas da casa do meu pai, ela tem graus de evolução diferentes. Mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos celestes e mundos divinos. Então, a gente vai numa escala. A Terra está no estágio de expiações e provas. Está no meio da caminhada dessa escala que Kardec apresenta, né? Então, este é um dos aspectos de há muitas moradas na casa do meu pai. E também há um outro aspecto que dentro da própria morada há as diferentes graduações de moradas do espírito, que variam de acordo com o grau de evolução moral dos espíritos. Então, a gente viu aquela figura aqui que mostra as diferentes camadas da Terra, né? Só voltando aqui para vocês verem, a gente viu essa figura aqui. Isso aqui são as camadas da nossa planeta. Então, nosso planeta é expiações e provas. Mas não quer dizer que todos os alunos aqui matriculados, todos nós, estamos na mesma condição. Nem enquanto encarnados e nem quanto desencarnarmos. Quando desencarnarmos, o estado feliz, venturoso ou infeliz do espírito na erraticidade será compatível com o grau de evolução que a gente tem. Então, eu posso habitar nas regiões mais densas, na crosta, ou nas camadas mais internas. A gente vê nas reuniões mediúnicas, a gente atendendo espíritos que habitam nas cavernas.
As cavernas são regiões mais profundas que a crosta da Terra. Ou seja, isso é compatível, é diretamente proporcional ao estado de materialidade do nosso perispírito. Então, quanto mais elevado for um espírito, mais sutil é a camada que ele habita. Então, lá em cima, nas camadas superiores aqui, vocês estão vendo aqui as camadas superiores, as camadas da arte geral, o amor fraterno universal, diretrizes do planeta, a abóbada estelar, são as camadas mais exteriores, não do planeta Terra que a gente está pisando. A gente está pisando na crosta. Mas a gente, quando olha para cima e o olhar se perde, a gente fica sabendo que ali tem camadas que variam com o nível de evolução dos espíritos que ali existem. Então, muitos espíritos estão presos à crosta, por causa da densidade e das vinculações que nós temos com a crosta, com os que aqui estão encarnados e com os nossos valores. Mas muitos estão em camadas mais elevadas. Por quê? Porque já desmaterializaram o seu perispírito, mais evoluídos. Então, essa também, bom dia, é uma das moradas da casa de meu pai. As muitas moradas da casa de meu pai. Então, dois aspectos. O aspecto das diferentes planetas e habitações que existem no universo, um aspecto. Outro aspecto, na própria morada, na própria Terra, as diferentes camadas que nós temos, né, que nós podemos habitar. Eu estarei aonde está o meu coração. É isso que a gente está estudando, né? E um outro aspecto que ainda pode ser percebido é os diferentes moradas na casa do Pai dentro de cada um de nós. Bom dia. Dentro de cada um de nós. Então, a minha felicidade ou a minha tristeza, a minha angústia, também é uma diferente morada. Aonde é que eu estou vivendo? No porão ou na casa mental superior? Eu estou vivendo triste, preso às vibrações mais densas, ou eu estou com o pensamento mais elevado? Então, é uma diferente morada também dentro de mim. Então, quando eu chego triste, pesado eu sou, né? Mas quando eu chego mais triste, mais acanhado, mais acabrunhado, é porque a vibração que está no meu coração está fazendo com que eu... Mas se eu chego leve, voando, ou a gente costuma dizer que quem está apaixonado parece que está voando, está pisando nas nuvens, né? Porque quando a gente está com esse sentimento aflorado, tudo fica mais leve. A gente vê passarinho cantando, a gente vê o céu azul, a gente vê a natureza, a gente começa a ter olhos de ver. É por quê? Porque a nossa dimensão se eleva. Mas se eu estou angustiado com problema, briguei com o marido em casa, eu não, com o marido não, mas briguei com o companheiro em casa, briguei com o irmão, com o vizinho no trânsito. Se eu estou angustiado com os problemas que assolam a minha realidade, o meu padrão vibratório, ele cai. E quando o meu padrão vibratório cai, eu me sinto mais preso às coisas da matéria. Eu começo a não ter olhos de ver determinadas coisas que eu veria se eu tivesse com a alma leve. Então, e isso tudo, gente, a gente tem uma camada do espírito que é chamada aura, que reflete esse nosso estado emocional e físico. Então, por exemplo, quem tem a capacidade de ver a aura, está vendo como é que a pessoa está. Eu olho para o Elke, eu digo, Elke está bem hoje, Elke amanheceu feliz, leve, ela entrou tranquila. Você olha, você vê os olhos de ver, porque o somatório, não é que eu esteja vendo a aura, mas eu estou vendo o estado geral do paciente. Eu estou vendo o estado geral daquela pessoa. Mas se eu entro uma pessoa, ela anda já arrastando os pés, com a cabeça baixa. Isso é um estado geral de que aquela pessoa está com a energia baixa. Por que está com a energia baixa? Porque alguma coisa está puxando ela para baixo. É um balão. Ela não consegue subir, ela está presa, ela está ancorada, né? Ela tá... a circunstância da vida naquele momento está fazendo com que ela habite mais baixo. Se ela eleva o pensamento, se ela relativiza as circunstâncias, se ela compreende, se ela coloca-se a favor da correnteza, a sua alma sobe. Você percebe a vida com mais tranquilidade e mais natureza. Você não deixa cair o seu padrão vibratório.
porque você está sempre num alto astral, né? Eu não tô angustiado, eu não estou preso e pesado às circunstâncias da matéria. Eu estou acima disso, porque eu estou vibrando numa outra camada. Obrigado, minha irmã. Eu estou vibrando numa outra camada. Né? Então, esse também é um outro estágio. Primeiro estágio, primeira interpretação de há muitas moradas na casa do Pai, diferentes orbes do planeta. Segunda interpretação, diferentes planos vibracionais no mesmo planeta. Varia de acordo com a condição espiritual de cada um. Terceiro aspecto de interpretação dessa questão, diferentes momentos emocionais que você habita dentro de você, estado da alma que você carrega. Então, 3 interpretações da mesma afirmativa do Mestre Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. Não é apenas a questão de que, muitas vezes, nos velórios, a gente vê muitos amigos da Igreja Católica falando dos mistérios de Deus, do que a gente vai encontrar na morada definitiva do Espírito. Bacana, já convergimos de que há uma morada do Espírito que não morre. Bom, não há morte. Mas ele coloca de um mistério de onde esse Espírito vai morar. Vai morar junto de Deus? São interpretações que a gente já teve um dia. Hoje a gente já sabe, estudando a doutrina espírita, que a gente vai morar onde está teu tesouro. E teu tesouro estará onde está o teu coração. Então a gente vai ver que o material que a gente carrega para construir a nossa morada, ele é feito aqui. Cada tijolo que eu mando daqui para lá é de acordo com as minhas ações. A gente estudou aqui na semana do capítulo 2 a mensagem de uma realeza terrestre. A realeza, uma rainha da terra, uma rainha que vive, na terra era rainha, falava da dificuldade que ela teria de encontrar a sua morada nos céus. Ou eu fui rainha na terra e no céu, ou você é o quê? Aí é que Jesus veio falar do reino dos céus. O reino dos céus é diferente do reino da terra. Daí a passagem do Evangelho do capítulo 2, quando Jesus é questionado se ele era rei na terra. E ele responde, se eu fosse rei na terra, meu exército estava aqui brigando por mim. É essa a resposta de Jesus para Pilatos. Depois ele insiste, fala assim, mas você é rei de alguma forma? Não, você está dizendo. Mas meu reino não é deste mundo. Ou seja, a perspectiva de um reino fora da matéria, um reino dos céus. O reino de Deus, que é onde cuida-se das coisas dos espíritos. E essa passagem da escala espírita, do mundo de expiações e provas para a regeneração, é o que a gente vai estudar nas instruções dos espíritos. Né? Então, esta introdução é para a gente entender o conceito. O conceito é esse. Diga aí, minha irmã. 2 ou 3. Se eu souber responder... A gente vê que tem uns que vêm conversa muito boa, lixos, amargurados, mas tem aqueles que vêm animalizados. Sim. É essa próxima ou eles estão mais profundo? Mais dentro. Veja, por que você pergunta por que alguns espíritos vêm animalizados? O que é que significa esse estado de alma que torna um perispírito humano num animal, numa pedra, num monstro, em alguma coisa desse tipo? Né? As condições que levam uma alma a se transfigurar numa figura para não ser reconhecida tem 2 aspectos. Primeiro aspecto, amedrontar. Segundo aspecto, se esconder. Eu fiz tanta coisa que não deveria. Também, eu fiz tanta coisa que não deveria. Eu cometi tantos impropérios, tantos crimes, eu cometi tanta coisa que não devia com tanta gente, que eu serei perseguido na pátria espiritual por todas essas almas que eu fiz mal. Então, para me esconder dessas almas, eu me transformo numa outra coisa. É uma proteção. E todos aqueles que participaram dessa situação ficam ali naquela situação. Então, você transfigura o seu perispírito para uma determinada situação que é o que lhe torna defensável. Né? E muitos dos sentimentos que fazem com que a alma seja mais presa, longe da luz, e que habite uma região de sombra, é a culpa. Então, a culpa que se carrega faz com que a sua alma desça. Eu não sei quem estava comigo na reunião, não foi você não, né? Foi você, não foi? Quando a gente estava conversando com aquele espírito que ele estava dizendo, mas eu fiz muita coisa e eu podia ter feito outra. O que é aquilo? Aquilo é culpa.
Então, quando a culpa chega, você acaba neutralizando. Mas eu não mereço. Eu não mereço a oportunidade de ascender, porque eu estou errado. E esta culpa, este remorso corrói a alma. E esse sentimento lhe prende. Mas o Cristo, que é libertador, que é luz, que é paz, que é amor, que é perdão, ele diz o quê? Esqueça. Bote a mão na charrua e não olhe para trás. Se você errou, passou. O negócio é daqui para frente. Aí as pessoas que eu ofendi, não tem problema. O mecanismo da lei vai fazer com que vocês se encontrem. Em algum momento, você vai reparar a dor que você provocou. Porque não é apenas... O primeiro estágio é se arrepender. O segundo estágio é expiar. Ou seja, padecer daquela dificuldade. Mas tem um terceiro. Reparar. Reparar é reencarnar numa condição de ter que fazer o bem a quem você fez o mal. Então, daí uma explicação que tantas vezes a gente chega assim e recebe uma alma, um companheiro, eu não merecia. Quem disse que tu não merecia? Quem sabe se tu não estás reparando algo que tu fizesse? Ah, mas eu não fiz. Tá bom, então não fez. Mas se não fez, você está provando. Você está provando a sua capacidade de ser bom. Você está provando a sua capacidade de seguir adiante, de se habilitar na escala dos mundos. Então, a gente está sempre na vantagem, no lucro. Ou eu estou pagando, ou estou me preparando para subir. Não tem problema. A dificuldade que eu estou passando hoje, ou me habilita para seguir adiante, mais ainda, me fortalece numa prova. Eu estou matriculado numa academia que eu estou cada vez mais fazer provas maiores, melhores. Então, se eu estou me habilitando, eu estou treinando o meu espírito para suportar determinada coisa. Né? Mas se eu estou devendo, eu estou pagando. E não tem nada melhor do que pagar uma conta para o bom pagador. Não é isso? Então, está sempre nessa escalada. Então, nesta condição, as almas evoluem. E as almas evoluindo, elas habitam mundos compatíveis com a sua condição evolutiva espiritual. Então, é por isso que os espíritos começam a colocar mundos inferiores e mundos superiores. Então, a primeira mensagem aqui, deu para esclarecer? A primeira mensagem das instruções dos espíritos é mundos inferiores e mundos superiores. Então, ele diz o seguinte, a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores, nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Ou seja, é uma situação que Kardec nos coloca, é uma situação que ele apresenta, mas não é uma coisa absoluta, é uma metodologia para a gente entender, né? Então, tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou que estão abaixo, na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, olhando a Terra. É um mundo inferior. Né? Supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso órgão. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Aquela história do aluno e da escola. O aluno é compatível com a escola. Né? Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-lo qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Ou seja, são moradas de almas que estão ainda no estágio primitivo de evolução. E a gente vê muitas situações no nosso próprio orbe. Se você olha para o continente africano, você vê muitos países na África que vivem em condições de primitivismo, afastado da civilização de muitos outros países de outro mundo. Então, isso é apenas um termo de comparação para a gente entender que dentro há diversos estágios de almas em evolução. Né? Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Ou seja, a busca ainda é instintiva. É o instinto de sobrevivência. Caçar para comer, se alimentar, dormir, ter relações para procriar. É a vida do instinto. Eu não tenho uma perspectiva do amanhã, de planejar 10 anos, 15 anos na frente. Eu vivo o dia de hoje.
para comer, nós já fomos assim. Nós já passamos por isso, né? Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Ou seja, todos nós carregamos a perspectiva de Deus dentro da gente. Então, é a esperança no porvir, é o que nos alimenta, é o que nos impulsiona, né? Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhe preparar a ascensão de uma vida mais completa. Porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, ou seja, entre o mundo mais atrasado e o mundo mais evoluído, há inúmeros que é difícil reconhecer-se nos espíritos. É difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Ou seja, quando você olha uma alma iluminada, é difícil você perceber nele as características e os traços dos mundos inferiores que todos eles ascenderam. Como a gente é difícil ver num homem adulto o que ele foi enquanto criança. Então, é essa ascensão. Mas a gente, por certo, passou por todos esses estágios, né? Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Ou seja, a habitação dos seres mais elevados. Habitam mundos superiores. A gente já estudou aqui uma mensagem de um diálogo de Kardec com o espírito que habitava em Júpiter, que é um mundo mais evoluído do sistema solar, do nosso sistema solar, né? O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Ou seja, não há doença. Por quê? Porque não há o que espiar. A doença é um mecanismo de evolução do espírito, da lei de progresso que todos nós estamos submetidos. Se eu já progredi, eu não preciso mais de doença. Essa é uma condição dos mundos mais elevados. É por isso que em Júpiter a expectativa de vida é de 500 anos. Mais ou menos como ele diz. Por quê? Porque os espíritos vivem mais. Essa é a condição, né? Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções e aqui neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo. Você é leve, você tem uma atmosfera menos pesada, menos densa, então você flutua, né? Sem qualquer outro esforço, além da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manés dos campos elíseos. Então, é andar voando, andar flutuando, é levitar, é estar ali passando por cima da terra com o pensamento, sobrevoando tudo, né? Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram. Ou seja, eu posso me apresentar a alguém que eu vivi numa determinada encarnação, em determinado momento, da forma que ele me conhece, mas eu irradio uma luz divina, transfigurando pela impressão os interiores, então sempre elevadas. Eu posso ser aquele mesmo ser, mas eu me apresento para ele mais iluminado, porque de mim, o meu espírito é mais translúcido, que reflete luz. Não mais uma matéria densa que forma o meu perispírito, que é opaca, que projeta sombra. E a sombra, na verdade, não existe. O que existe é a ausência de luz. Se eu não tenho luz, eu sou sombra. Então, esse é um pouco o momento que a gente precisa entender, né? Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores vão figurado no nimbo ou auréola dos santos. Ou seja, do seu olhar você projeta luz, porque os olhos são o espelho da alma. Então, quando você projeta luz de dentro de você, você projeta aquele sentimento elevado, simples e sublime que está dentro de você. Então, você é essa pessoa que tem essa perspectiva, né? Isso é mundo superior. É para onde a gente vai, é o destino que a gente vai, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, não, Ele quer. Depende de cada um de nós, né? Os anjos? A questão da luz
Sim, sempre tem a luz. A luz, aí aqui diz, né? Todos seduzida pela áurea dos... Aureoladas. Sempre tem uma luz. É sempre uma alma de luz, porque projeta essa luz, né? A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Ou seja, a infância não precisa ser mais alongada, é muito rápido, porque o espírito já sabe. Ele não precisa passar por um processo de aprendizado. Ele já ascendeu, né? Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A vida vai se tornando mais extensa quanto mais elevado for o mundo que você habita. Por quê? Porque as condições de vida estarão menos sujeitas às agressões. E a ciência, a tecnologia e a evolução vai ajudando a humanidade a progredir. O nosso planeta Terra, o Brasil, no início do século no século XX, em 1900, a expectativa de vida do brasileiro era de 32 anos. 32 anos. Então, quando se nascia em 1900, a expectativa daquele bebê viver era 32 anos. Então, hoje, a expectativa de vida no Brasil é 72, 73 anos para os homens, e para as mulheres, como vocês, que são menos preocupadas com as coisas da vida, é de 78 anos. Tá vendo? Tá rindo, né, Sônia? Tem que rir, né? Tem menos preocupações, né, Sônia? Oh. Vá falando, né? Pela boca dos anjos, né? Então, a expectativa que era 32 anos, hoje é 72, 78. Então, por quê? Porque nos mundos superiores não tem muriçoca para estar picando a gente, trazendo dengue, chikungunya, esses vetores de tantas doenças, porque a gente aqui ainda precisa. Então, é por aí, né? A natureza vive mais equilíbrio. A gente não precisa de todas essas coisas, né? Então, a morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o provir. Eu não tenho medo de morrer. Por quê? Porque eu sei que morte não existe. Porque está dentro de um processo, de uma perspectiva natural, das leis harmônicas que conduzem o universo. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Então, a dupla vista, que é a faculdade mediúnica de enxergar o mundo espiritual que os médiuns a têm, é uma coisa quase que natural e normal. Eu habito num determinado planeta, mas o meu estado de fluidez da minha alma, o meu estado de leveza da minha alma é tamanho que eu me desdobro muito facilmente. Então, eu convivo muito tranquilamente com os encarnados e com os desencarnados, porque a minha alma vai e volta ali com muita tranquilidade, porque não estou muito preso à matéria. Então, para ele, está tudo tranquilo. Então, é uma alma bem mais leve, né? A notícia boa é que a gente vai chegar lá. Todos nós chegaremos lá, né? Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles. Vê que coisa. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há essa dificuldade dessas relações. Eu acho que a ONU ficaria sem agenda. Não tem agenda. Porque está tudo tão tranquilo, tudo tão harmônico, ninguém quer matar ninguém, ninguém quer roubar ninguém quer tornar ninguém submisso, porque todo mundo se entende como irmãos. Há uma fraternidade comum. Então não tem necessidade de discutir algo que é evidente, que não se discute. Então essa é que é uma perspectiva. Porque as nações já são unidas. Eu não preciso me organizar para unir. Eu já sou unido. Eu não preciso discutir alguma coisa que é evidente. Né? Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Eu não sou melhor do que ninguém, a não ser pela minha capacidade de amar.
Eu não sou melhor nem mais rico do que ninguém, a não ser pela minha capacidade de amar e de servir. Isso é o que me diferencia. Não o título que eu tenho, o sobrenome que eu carrego, os recursos que eu carrego na conta bancária, porque isso está preso às coisas do mundo material. Que se esperava que Jesus viesse ser esse rei para libertar o povo hebreu do domínio do jugo romano. E Jesus disse, tudo isso é necessário. Então, dai a César, por enquanto, o que é de César, mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. Porque no reino da matéria, você precisa da matéria para evoluir. Então, respeite o mecanismo da lei por enquanto. Então, é a compreensão de você estar dentro de um contexto que lhe ensina, que lhe liberta. Não é? A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O meu esforço não é ser melhor do que ninguém. O meu esforço é ser melhor do que eu já fui. Então, a minha corrida é para estar sempre me superando e me tornar hoje um homem melhor do que eu fui ontem e amanhã um melhor do que sou hoje. A minha perspectiva é essa. E qual é o roteiro? Tomé perguntou a Jesus na última ceia. Mas, Senhor, a gente não sabe para onde a gente vai. Como é que a gente pode ir para algum lugar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. E ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Ou seja, nós temos o guia, nós temos um modelo para seguir. Então, esse é o modelo para a gente ascender, não é? O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. A gente não tem que ter angústia nem pressa. Não, eu tenho que ser um espírito puro amanhã. Não será. Não será, porque eu ainda vivo lutando contra as minhas imperfeições. Mas o fundamental é saber que eu estou no caminho. Que o homem que eu sou hoje já é um homem melhor do que eu fui ontem. E de que amanhã serei um homem melhor. Então há um processo e eu estou dentro dele. Eu ainda não sou perfeito, mas eu sou perfectível. Então não posso mais carregar as culpas dentro de mim. Porque eu errei? Claro que eu errei. Porque em todas essas escalas, em todas as oportunidades das existências encarnatórias que eu tive, eu me equivoquei. Eu não segui o caminho, a verdade e a vida para Deus. Talvez eu tenha escolhido Barrabás. Lá atrás eu escolhi Barrabás. Eu escolhi as portas largas. Tantas vezes a gente escolheu as portas largas. Mas isso não quer dizer que a gente possa mudar e conseguir alcançar a porta estreita. É o que dizia Emmanuel Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas eu posso mudar agora e fazer um novo fim. Então eu tenho que ter essa perspectiva e não me culpar. Perdoe-se. Perdoe-se. Ah, mas eu errei. Errou. Ah, mas ele não me perdoa. Perdoa. Deus é amor e bom o tempo todo. Ele não vai isentar ninguém do seu manto de amor e de paz. Então a gente tem que entender esta oportunidade que todos os dias o sol nasce. Não é? Cadê? Onde estamos? Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. A gente é bom porque é bom. Ninguém força a natureza para ser bom. A gente não finge bondade. A gente é bom. A gente não finge caridade. A gente é caridoso. A gente não finge amorosidade. A gente tem o amor como uma conduta e uma postura de vida. É o reflexo da alma. O reflexo da alma do homem de bem é a bondade. E eu não tenho que forçar a natureza. Porque muitas vezes a gente é ainda imperfeito, a gente quando vai fazer um resto de bondade, a gente fica todo sem jeito. Parece que não está cabendo dentro de si. Porque não sabe ser bom ainda. Porque não sabe agir com amor ainda. Mas saberá. Né? Então o reflexo lá, os sentimentos são delicados e elevados da natureza humana, se acham engrandecidos e purificados. Eu já me transformei. Eu não sei como era ontem, eu só quero saber como vai ser amanhã. Eu não estou preocupado com o que eu fiz. Eu estou preocupado com o que ainda eu vou fazer.
É a perspectiva do porvir, não é? Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme já tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário. Uma vez que ninguém se acha em expiação. Não há mais expiação. Não há mais contas a pagar. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Quem está aí habitando já superou esses estágios das condições inferiores dos mundos mais atrasados, dos mundos inferiores. Essa é a questão do que a gente está estudando nessas informações nas escalas dos mundos. Mundos inferiores e mundos superiores. E nós estamos aonde? Viajando. Estamos viajando no trem, né? E é nosso destino? Mundo superior. A gente saber para onde vai já nos alegra compreender a viagem, não é? Dá uma voltinha, né? É. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem. E é uma coisa interessante, que às vezes a necessidade do mal é tamanha que é preciso que o mal chegue ao extremo para a gente ver a necessidade do bem. Porque tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu não me engano é a questão 700 e alguma coisa, que Kardec pergunta que se não parece que o mundo está voltando atrás, se não está mais pior do que era. Aí os Espíritos respondem, você se engana, porque a gente já evoluiu bastante. Mas às vezes é necessário que o mal chegue ao extremo para que a necessidade do bem apareça. Ou seja, é preciso chegar no fundo do poço. É preciso a humanidade se chocar diante da maldade da própria humanidade. Para dizer, puxa vida, eu preciso parar com isso. Aonde é que eu vou chegar? Então, é preciso chegar lá no fundo do poço. Bem atual. Essa dificuldade que a gente está vendo. Vai precisar chegar lá para poder dizer, eita, danou-se. Será que foi eu mesmo que fiz isso? Hein? Mas claro que eu acredito. É o processo, é da lei. É da lei. É preciso deixar que caia mesmo para poder aprender a levantar. É preciso aprender que caia para aprender a levantar. Às vezes a gente educando um filho, a gente ensina, a gente fala, a gente diz, a gente encaminha, mas não quer. O que é que a gente acaba dizendo? Deixa ele cair. Porque quando cair, ele vai aprender a levantar. Então, às vezes, o remédio é deixar que aconteça. Chegue lá para poder tomar o pulso e subir. É porque, Rita, muitas vezes a gente pensa do nosso ponto de vista pessoal. A gente muitas vezes pensa do nosso ponto de vista pessoal. A gente pensa a minha realidade. Mas quando a gente vê os mecanismos da lei, eles são globais. Eles não estão olhando eu, você, minha amiga aqui, Sônia, não estão. Está olhando o conjunto da obra. E no conjunto da obra, a gente sabe que lá na frente as coisas vão se encaixar. Que é necessário esse processo agora de amadurecimento para que as coisas se harmonizem lá na frente. É necessário. É necessário para a arrumação da casa abrir o quarto do Socalá. E que quando você abre o quarto do Socalá, a poeira sobe. A alergia acontece. As pessoas adoecem. Mas você sabe que precisa enfrentar a faxina para que a coisa venha à tona e você limpe. É necessário. E nós estamos no processo de estas almas que habitavam as regiões mais profundas, que atrapalham o equilíbrio do planeta do ponto de vista da egrégora psíquica do orbe, é necessário que elas saiam de onde se encontram, porque elas atrapalham o balanço psíquico do planeta, para que tenha uma nova oportunidade. Ou não, ou vão
viver no mundo numa condição anterior à Terra. Porque a Terra, enquanto morada, está ascendendo na escala dos mundos. E para ela ascender na escala dos mundos, ela precisa ter um psiquismo mais compatível com a sua realidade. Então, tem determinadas almas que não têm uma energia compatível com esse novo momento. Eu até mandei um estudo hoje da escala Schumann, que pode ser alguma coisa que a ciência vai chegando para dizer que é um marcador vibracional do planeta e de cada um. Então, o planeta vai ter uma escala vibracional e que, para vibrar neste planeta, também tem que estar relacionada a ela. Se não tiver, a seleção é natural. Você não passa. É como se tivesse aquela porta eletromagnética que, quando passa, é pi, pi, pi. Não passa. Porque a sua energia da morada, você mora ainda numa região mais densa. Então, você não consegue passar. E não adianta pedir um cartão, não adianta pedir uma senha, não adianta copiar. Não, é seu. Não, é de cada um. É de cada um. Então, a condição do mundo espiritual hoje deve estar muitas mães, muitos pais, muitos entes queridos sofrendo porque não conseguem levar. Não consegue levar. Eu consigo. Eu estou passando pela porta da alfândega. Mas eu passo. Mas os meus entes queridos não passam. E o que é que eu posso fazer para ele passar? Eu não posso fazer nada, é de cada um. A escolha é individualizada, né? Mas eu não desisto deles, porque a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Essa é a tarefa dos mundos superiores. É nos auxiliar a ascender, nos intuir na nossa jornada. Ou seja, os mecanismos solidários da lei de Deus. Está tudo aí na lei para a gente entender, estudar, compreender, internalizar, viver. Esse é o mecanismo do que a gente está estudando aqui, né? A gente aqui ainda precisa do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Naqueles outros não há necessidade destes contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias dos céus. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pode falar do que não conhece. A gente fala muito bem dos infernos. A gente fala muito bem das dores. Por que a gente não fala da luz? Porque a gente não conhece. A gente nunca fez um tour para visitar e para saber como é que é, né? À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Essa é a perspectiva. Ele vai compreendendo as coisas. Ele vai compreendendo a perspectiva do porvir. E ele vai compreendendo a necessidade de ter passado por onde ele passou. E aí ele vai se asserenando, não é? Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, vistos que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos, e a todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto. Todos nós nascemos simples e ignorantes e vemos evoluindo ao longo de nossas múltiplas existências, né? Apenas lhe cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Então, seremos o que a gente for em cada escolha que a gente fizer. Há o acesso do nosso livre-arbítrio. Essas foram as mensagens assinadas por vários espíritos superiores, né? Aí, onde estamos? Mundo de primitiva, expiações e provas, regeneração, ditosos ou felizes, celeste ou divino. No quadro da evolução espiritual, nós temos, na escala 0, a animalidade. Na escala 10, a angelitude. É por isso que a gente está viajando. E quando Jesus vem, ele vem falar do reino da terra e do reino dos céus. Então, nós estamos numa transição, saindo da materialidade, da animalidade e caminhando para a angelitude. Característica do mundo de regeneração.
Predominam as coisas do espírito, propósitos espirituais, as coisas da matéria, propósitos materiais. Esse é o estágio em que a gente se encontra. A gente vai encontrar, convivendo conosco, muitas almas ligadas a uma condição muito materializada e muitas almas já espiritualizadas. Então, a gente vai habitando neste momento de transição que a gente está vivendo, né? Estamos aonde? Tá vendo aí? Tá te enxergando aí, Rita? Tá preocupada, Rita? Tá se enxergando, não, é? Tá aí fora da escala? Que coisa boa, Rita. Tu tá aí fora? Meu Deus! Eu não vou chegar no de todos os obeliscos, porque assim, eu estou na expiação. A gente é um processo, né, ali na minha geração. Você não vai mais aqui. Não tá onde? Mas aqui, né, Mas a terra será herdada pelos brandos e pacíficos. Jesus já disse: os brandos e pacíficos herdarão a terra. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. Herdarão a terra. Que terra? A terra regenerada. A terra está em transição. A morada também está em transição. A morada não está parada, não. Não, minha amiga, isso aqui demora muito tempo. Isso é muito tempo. Isso não é uma encarnaçãozinha, não, amiga. Isso aí é 7.000 anos de um... Você vai para onde sua alma lhe carregar. Vai para onde a sua alma lhe carregar. Vai para onde a sua alma lhe carregar. Não fique mas fique tranquila que você não é má, não. Você é uma alma boa. Fique tranquila. Não se aperrei, não. Não se turbe o vosso coração. Ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. O evangelho é esse, é só isso. Então não se angustie, não, fique tranquila. Vão arrumar um lugarzinho pra gente, não se aperrei, não. Oi. Não. A gente, quem está no superior, a nossa amiga perguntou aqui se é possível a gente encarnar no mundo superior. É importante essa questão. Quem pode o mais, pode o menos. É um princípio do direito. Ou seja, quem está no mundo superior pode encarnar no mundo inferior como missionário para nos ajudar. Mas quem está no inferior não pode ir para um superior. Não pode. Nem que queira, não dá, porque a alma não é compatível. O perispírito não consegue. A gente vai chegar. A gente está aqui fazendo uma dieta do perispírito. O nosso perispírito ele tem uma característica de materialidade compatível com o orbe que a gente habita. Então, para eu viver na Terra, o meu perispírito tem... Vou dar um exemplo, tá? O meu peso tem que ser de 30 a 60 quilos. O peso do meu perispírito tem que ser de 30 a 60 quilos. Ou seja, é um perispírito pesado ainda. Para eu ir para um mundo desse aqui, para eu ir para um mundo ditoso ou feliz, o meu perispírito tem que emagrecer. Então, ele tem que passar numa balança de 10 a 30 quilos. Ou seja, eu tenho que deixar a materialidade do meu perispírito. Como é que eu deixo a materialidade do meu perispírito? Me libertando das coisas que me prendem à matéria, me elevando, cuidando da coisa do espírito e deixando de lado as coisas da matéria. É por isso que eu digo, brincando, que a gente está aqui fazendo uma dieta do espírito. Muitos. Isso. Pode. Pode em vários orbes. Não é muito natural porque os espíritos avançam em grupos. Então, às vezes, as famílias, os agrupamentos, a gente vai migrando em turma. Mas pode. Você pode ter reencarnado em outros planetas compatíveis com a mesma... Por exemplo, eu estudo aqui numa escola na 6ª série. Eu me mudei de estado. Eu vou estudar em outra escola na 6ª série.
Mas eu não posso ir morar em Fortaleza e estudar numa escola da 9ª série, porque falta para mim a capacidade de acompanhar a matéria. Mas se eu era da 9ª série em Fortaleza e vinha para cá e quiser ajudar os alunos da 6ª série, eu posso, mas numa condição de missão. Agora, nessa escala aí, a Terra está onde? 2, 3? A Terra está passando aqui do 2 ao 5. Nós estamos saindo aqui da expiações e provas. A gente está exatamente aqui hoje, ó, 3 e 4. Saindo de expiações e provas e entrando em regeneração. Aí você veja aqui, ó, o azulzinho aqui são as coisas do espírito. E o cinza, o areia, são as coisas da matéria. Então você veja o que é que está preponderando aqui. Aqui está preponderando as coisas da animalidade. Mas aqui já começa a ter indícios de angelitude. Quando eu chego aqui no meio da escala, eu estou meio a meio. Mas à medida que eu vou progredindo, começam a preponderar as coisas do espírito. Está vendo? Até chegar na angelitude. Tá entendendo o gráfico aqui? Não, aí é uma escala, né? É uma escalazinha, né? Aí vamos lá. Que vos direis dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observares o que habitais. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles têm, trazem consigo, constituem a prova do que já viveram e realizam certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos, constituem um índice de grande imperfeição moral. Por isso, colocou Deus no mundo ingrato para expiar aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Ou seja, a gente já sabe a realidade do mundo de expiações e provas, né? A gente está vivenciando essa realidade de um mundo de expiações e provas, né? Entretanto, que nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Ou seja, a gente vai estagiando, convivendo com almas mais evoluídas e vai aprendendo, né? Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas destes mesmos, os espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais não hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já tiveram noutros mundos, onde foram excluídos em consequência de sua obstinação ao mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Uma classe onde tem alunos perturbadores perturbam o progresso do aprendizado daquela classe, né? Tiveram de ser degradados, então tem que sair. Você, numa escola que quer aprender, você tem uma parte que é bagunceiro, que está atrapalhando os outros de estudar, você tira. Até logo. Ela rindo ali. Está lembrando de alguém, né? Por algum tempo, para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que esses últimos avancem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos, em punição, se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo que para essas raças é que de mais amargor se reveste os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgosto do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Ou seja, a gente convive com almas que estão também em processo de aprendizado. Se não conseguem acompanhar, vão se retirar e vão viver em outras oportunidades para caminhar também. Ninguém é esquecido nessa escala da humanidade, né? A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundo expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade,
faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Né? Então, a Terra é essa escola, onde a gente tem a oportunidade de aprender e de ascender. É o que a gente está fazendo aqui. É como eu estava dizendo, tem almas mais atrasadas, que a nossa missão é ajudá-los, mas tem almas mais elevadas, que a nossa missão é aprender com eles. Então, aqui a gente convive sempre com essa realidade, né? Para poder ir ascendendo o conjunto. O conjunto é que vai avançando, né? Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul, no firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso? É o que você estava perguntando, né? Destinados pelo Senhor à expiação e aprovação. Mas também os mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço, em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Ou seja, cada conjunto de planetas que existem no universo carregam as diversas famílias de mundos. Expiações, provas, regeneração, celeste, ditosos, felizes. Todos os orbes que circulam por aí têm as suas escalas. E os espíritos habitantes por lá, né? Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio. Já também se revelou que as amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há as que se sucumbem e Deus que não quer aniquiladas, lhe permite irem para esses mundos onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes foram destinadas. É o caso de Capela, das almas que emigraram para a Terra, porque o planeta, o sistema evoluiu, eles não puderam continuar. Então vieram para a Terra, ajudar a Terra a evoluir e ele reparar aquela situação deles e depois eles voltarem, para dar sequência com o segmento de suas famílias espirituais. Né? Você pode sair de um canto para ajudar outro e depois você volta. É o que está sendo dito aqui. Né? E aí, por aí vai. Né? Eu vou concluir aqui nessa questão do progresso, que é a progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A gente entender a questão do progresso como lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Os mundos progridem, os seres progridem moralmente, progridem materialmente as nossas casas, as nossas moradas, a Terra. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos, destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessante, progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, os vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna de seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente no estado inferior ao que hoje se acha e se alçará, sob esse duplo aspecto, a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Essa mensagem encerra o capítulo de Há muitas moradas na casa do meu pai, rumo à regeneração. Essa é a trajetória do nosso espírito, saindo de primitivo, de expiações e provas, regeneração, ditosos ou felizes, celestes ou divinos. Até aqui, demoramos 4,6 bilhões de anos, amiga.
Aí tu tá com pressa, né? Aí eu estou dizendo aqui, o tempo para chegar lá, não sei. E é compatível aqui, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, primeira ordem, espírito puro. Então vamos do átomo ao arcanjo, da materialidade à espiritualidade, desenvolvendo virtudes, libertando-se de defeitos, tornando-se espírito puro, herdando a terra também já evoluída. Este o ensinamento que nos foi trazido neste terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai. Ok? A gente está entrando nele. Está só entrando. Não, a gente vem de expiações e provas. Vamos embora. Ok, gente? Então eu espero trazer um bocado de dúvida na cabeça de todos. E vamos em frente. Que Jesus nos abençoe.